Viver um relacionamento saudável com o Senhor, acredito que seja um propósito de qualquer pessoa que queira ser também saudável perante a sociedade em que está. Portanto, nesta manhã, queremos tratar exatamente sobre isso, um relacionamento saudável com o Criador. Sabemos que no início de tudo, quando nós fomos criados pelo Senhor, imagem e semelhança do Pai. E aquela conexão que o homem tinha com o Senhor na virada da tarde, uma conversa, uma participação, um relacionamento do Pai diretamente com Adão, aquilo trouxe muito estreitamento, muito relacionamento, afinamento, exatamente dentro daquela relação. E claro que Adão conhecia o Pai de uma forma real e profunda. Aqui nós queremos de fato trazer como base 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, em que trata basicamente desse relacionamento, a importância de ser saudável nessa unidade, numa comunicação íntima com o Pai. Então o autor diz que o relacionamento interpessoal tem sua origem na Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma relação perfeita. O Pai trabalhou, o Filho trabalha e o Espírito Santo continua trabalhando dentro de nós. Os três vivem em harmonia porque os três é um único Deus. A deidade significa dizer que, embora ambos tenham o mesmo poder, o mesmo domínio, eles estão articulados, vivendo um para o outro, abençoando as vidas com o mesmo propósito e fazendo com que todos nós cresçamos nele mesmo, no Deus. Sempre pensamos que quando falamos de Deus, falamos num só ser em três pessoas distintas. Deus é um só na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém com o mesmo poder e mesma autoridade. E aqui o autor diz que as três pessoas da Trindade se relacionam de forma perfeita, harmoniosa e santa, desde toda a eternidade, fundamentado aí em João capítulo 17 e versículo de número 5. Claro que os seres humanos também, por serem criados imagem e semelhança do Senhor, é claro que herdaram também essa forma de se relacionar, essa maneira de estar juntos em comunidade com os demais seres vivos. Por isso que nós precisamos, fundamentado, claro, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, precisamos ser a expressão viva do próprio Deus aqui na terra, em que tudo que fazemos resplandeça a glória de Deus sobre nossa vida, sobre nossa ação, porque somos dele. Então a grande questão nesse devocional é que Deus é um ser relacional. Mais do que ser chamado de Deus, Deus quer ser chamado de Pai. Por isso que quando Jesus está ensinando o Pai Nosso para que os seus discípulos tenham um modelo de oração, ele começa falando exatamente isso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então observe que a primeira ação de Jesus ao ensinar uma forma de se relacionar, de se comunicar com o Pai que está nos céus, é exatamente trazendo essa forma de relacionamento, paternidade. Paternidade restaurada significa dizer também que o relacionamento será saudável, não só conosco mesmos, em relação ao nosso Criador, mas sobretudo com os nossos familiares, porque teremos paz com Deus e teremos paz com os demais que estão em nossa volta. Outra coisa que foi destacado aqui é que as relações humanas se tornaram imperfeitas e também doentias por conta da chegada do pecado ao mundo. Quando o pecado foi enxertado neste mundo, na natureza humana, perdemos de fato o brilho, aquele brilho que tínhamos quando éramos inocentes, claro, na pessoa de Adão. E o pecado, quando chegou, ele veio e tirou esse brilho, e nós precisamos agora do sangue de Cristo para nos purificar de todo pecado. Então, em Cristo, somos novas
criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, eu e você, nós precisamos então ter esse relacionamento vinculado mais uma vez por esse mediador chamado Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, para sermos saudáveis, para estarmos bem com o Senhor, precisamos renovar a nossa aliança com o Pai. Por isso que o autor coloca aqui, se por um lado a família é, ou deveria ser, o lugar onde se tem segurança, provisões e cuidados mútuos, por outro lado, é também o lugar onde surgem conflitos, aborrecimentos e incompreensões. É claro que é ali que nós estamos vinculados à realidade do nosso ser, vai ser ali resplandecido em nossa casa. Todos os nossos entes queridos vão saber tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que desejamos, porque é ali o lugar de vinculação, é ali o lugar onde nós nos achegaremos com o Pai, é ali o lugar onde nós teremos acesso e, voltando a ter acesso com o Pai de forma saudável, também estaremos de forma saudável nos relacionando com os nossos familiares. Por isso que a família, quando adoeceu, o ser humano também adoeceu. Quando a família está bem, todos os integrantes dessa família também vão estar bem. Se, por exemplo, essa família estiver adoecida, claro que nessa família também vai ter muitas dores, muitas lágrimas, muitas angústias. E às vezes você não consegue enxergar essa lágrima aos olhos nus, porque a lágrima é por dentro, o choro é por dentro. A alma está entristecida, abatida, e só pode ser rejuvenescida, só pode ser restaurada pelo próprio Jesus entrando em sua vida e limpando aquele pecado que trouxe tristeza e também vergonha para todos nós. Portanto, eu e você, nós precisamos nos achegar ao Senhor. E diante dessa doença, é claro que existe uma cura, e essa cura está no próprio Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, o autor, inclusive, destacou isso nesse devocional. Ele diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus, através de seu Filho amado, morrendo naquela cruz, vertendo o seu sangue imaculado, inocente, sobre toda a humanidade, ele estava também resgatando essa relação com o homem. Por isso que nós precisamos acreditar nessa bondade e no amor de Deus sobre cada um de nós. E nessa plenitude dos tempos, diz aqui o autor, Jesus veio para nos resgatar, salvar, curar nas nossas relações com Deus e, consequentemente, com o nosso próximo. Esse relacionamento precisa estar sempre vivo, sempre próximo e ancorado em Jesus Cristo. E ele diz que a Bíblia tem uma mensagem sobre o que está errado com o mundo e qual a resposta fundamental para esse erro. E ele diz aqui, ao continuar aqui essa lição, ele fala que essa mensagem tem um centro em uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Toda mensagem que tem Jesus como centro, ela é cristocêntrica. E essa mensagem, que é o Evangelho, poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, tem poder de transformar, tem poder de renovar, tem poder de rejuvenescer aquilo que está envelhecido e prestes a morrer. Por isso que nós precisamos estar dentro dessa nossa missão e entendendo o propósito de Deus para nós. O autor conclui dizendo que a nossa mensagem é simples e fundamental, ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é simples, porém fundamentada em Jesus. E ela diz basicamente o seguinte: o caminho para uma família saudável está no retorno de cada membro da família para Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, se você se encontra afastado do caminho do Senhor, hoje é a hora de você reconhecer, mais uma vez, que Jesus é o Senhor da sua vida. Abrir o seu coração, abrir a sua mente e dizer: Senhor, me perdoa,
de todo o meu caminho que eu tenho andado errôneo e eu quero voltar ao primeiro amor. Peça perdão, reconheça o seu pecado, porque Jesus ele vai lavar você de todo o pecado que existe no seu coração. E aqui o autor finaliza mostrando aqui 2 pedidos de oração. O primeiro deles é para que todos louvem a Deus, porque Deus o criou e deu a capacidade de nos relacionar, não só com Ele, mas com toda a humanidade. Então, louve ao Senhor, porque Ele te deu essa capacidade de relacionamento íntimo, assim como Ele se relaciona com o Filho, assim como o Pai se relaciona com o Espírito, e os três têm harmonia em si mesmo. Então, precisamos também imitar essa relação. E, em segundo lugar, Ele pede também por salvação, para que nossos familiares e amigos se reconciliem com Deus. E essa vai ser a nossa oração neste momento. Eu quero te convidar a orar comigo. Vamos juntos? Obrigado, Paizinho, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós queremos, Senhor, te louvar, render glória e majestade, porque o Senhor nos criou conforme a tua imagem e conforme a tua semelhança. Sabemos, Pai, que o pecado entrou neste mundo, mas que pelo sangue de Jesus podemos ser redimidos, Senhor, e viver uma família, Senhor, saudável perante o sangue de Jesus, diante, Senhor, do sacrifício vicário. Assim, Senhor, nós te pedimos que todos sejam reconciliados com o Senhor, que cada família aqui presente seja alcançada pelo Teu Espírito Santo e retome aquela caminhada, Senhor, e aqueles que nunca entraram neste caminho possa agora entrar e se conscientizar que só o Senhor é Deus. Assim oramos, Senhor, para que o Senhor esteja presente, reconciliando aqueles afastados e salvando, porventura, aqueles que se encontram perdidos, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos a nossa família ao Senhor, pedindo graça, favor e misericórdia, pelo nome de Jesus. Amém, amém.